Hebreus capítulo 8, versículo 10. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Eu quero que você preste atenção só nesse pedacinho aí. E em seu coração as escreverei. Agora vai um pouquinho para frente no capítulo 12. Hebreus 12, de 18 a 24. Pois não tendes chegado ao monte palpável, acesa em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram rogaram que não se lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. Era tão terrível a visão que Moisés disse: estou todo atemorizado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríades de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos dos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Esse texto que a gente leu aí fala de aliança, fala da antiga aliança e fala da nova aliança. E fala também de dois montes, o Monte Sinai e o Monte de Sião. O Monte Sião, onde está Jerusalém, e onde está o Monte do Calvário. E eu quero levar você a refletir comigo hoje sobre esses dois montes, o Monte Sinai e o Monte Calvário. Esses dois montes parece que carregam uma contradição entre eles. No Monte Sinai, Deus é incisivo. No Monte Sinai, Deus ameaça. No Monte Sinai, Deus mata qualquer um que tocar no monte, mesmo que seja um animal que não saiba o que está fazendo. Se tocar no monte, vai ser apedrejado e vai morrer. No Monte Sinai, Deus diz regras, dita lei, dita norma. Deus ordena, Deus manda. No Monte Calvário, parece que é tudo ao contrário. No Monte Calvário, Deus morre em Jesus Cristo, seu Filho. No Monte Calvário, Deus suplica. No Monte Calvário, Deus espera. No Monte Calvário, Deus clama. Lá no Calvário, quando Jesus sofrendo tudo que sofreu, a reação de Jesus foi apenas dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que é que eles estão fazendo. Parece que tem uma contradição, parece que o Deus do Sinai é um e que o Deus do Calvário é outro Deus. E eu conversei uma vez com um jovem estudante, muito inteligente, e ele me questionou sobre isso. Ele me mostrou algumas coisas que ele considerava que eram contradições que ele tinha encontrado na Bíblia, e ele dizia que o Deus do Antigo Testamento era um Deus muito violento, um Deus destruidor, um Deus vingativo, um Deus bravo, e que o Deus do Novo Testamento é um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus que perdoa, um Deus que encobre as transgressões, um Deus que carrega no colo. E ele me perguntou: por que que você consegue acreditar num Deus tão incoerente? Bravo, violento, sangrento, depois amoroso, misericordioso, bom, benigno. Eu percebo que tem muitos cristãos que também vivem essa espécie de dilema. Tem muitos cristãos no nosso meio que ainda hoje têm dificuldade de entender certas partes da Bíblia e vivem em conflito. Conflito emocional, conflito mental, conflito espiritual, por causa dessa confusão, por causa de não entender direito. E talvez a gente consiga entender um pouquinho melhor isso hoje, se a gente principalmente prestar atenção por que que Deus foi incisivo, uma pessoa que manda, uma pessoa que ordena, uma pessoa que grita, uma pessoa que ameaça lá no Monte Sinai. Primeiro você tem que lembrar que lá no Monte Sinai Deus estava falando para um povo
Um povo que tinha ficado 4 séculos escravo e que durante esses 400 anos a única linguagem que eles ouviam, a única linguagem que eles conheciam era a linguagem do medo, do grito, da ameaça, do espancamento, da violência. Era a única coisa que eles recebiam no Egito: ameaça, medo, pancada, pressão. E Deus, quando ele faz lei, e aliás o propósito de toda lei, qualquer lei que se faça, não é para incomodar ninguém. A lei é feita para preservar a vida das pessoas. Se você chegar no jardim zoológico, tiver uma placa lá escrita assim, ó, perto da jaula do leão, não se aproxime. Você pode ignorar aquela placa e chegar lá perto da jaula, só que se o leão te arrancar a mão lá, você não vai poder botar a culpa no administrador do zoológico. Tinha uma lei lá. Não chega aqui que é perigoso. Então as leis são feitas para preservar a vida das pessoas. Quando Deus diz não matarás, é porque se você matar alguém, você vai trazer um punhado de problema para você mesmo. Os irmãos, as pessoas que gostam daquela pessoa, vão querer se vingar, vão querer vir te matar também. Se você roubar de alguém, alguém vai querer te roubar também. Porque se você planta, você corta. Se você adulterar, você vai estar destruindo seu lar, seu casamento. Então as leis são feitas para preservar. Lei não é feita para incomodar ninguém. E Deus chegou para ensinar de novo as leis do povo, porque ele percebeu que naquele tempo de Egito, aquele tempo de escravidão, aquele tempo de subserviência, aquele tempo de viver sobre ameaça, de viver sobre gritos, sobre xingamentos, o povo esqueceu as leis que preservam a vida deles. Eles não tinham tempo para nada, eles só tinham tempo para carregar barro e fazer tijolo. O tempo deles no Egito era para isso, era para fazer tijolo para a construção das grandes obras que os egípcios faziam na época. 400 anos de escravidão, e aí Deus tira aquele povo de lá, traz o povo para a liberdade, e Deus tinha agora a incumbência, a obrigação, a necessidade de reeducar aquele povo. E Deus nunca deixou de ser um Deus amoroso. Não tem esse negócio de que Deus era violento e passou a ser bonzinho. Deus era mau e passou a ser amoroso. Não existe isso. A Bíblia diz que Deus não muda. A Bíblia diz que em Deus não há nem sombra de variação. Mas naquele momento específico da história, numa emergência, Deus teve que usar com o povo dele a linguagem que o povo estava acostumado. E aí Deus teve que jogar para cima deles leis, regulamentos, ordenanças, ordens, incisivamente. Faz isso, se você não fizer, você morre. Faz aquilo outro, se você não fizer, você está perdido. Obedece, senão você morre. A palavra que mais se ouve do Pentateuco é esse tipo de palavra. Você faz isso, você morre. Ou você deixa de fazer, que você morre. Era incisivo, era a linguagem que o povo estava acostumado a ouvir. Povo escravo, tendo que aprender a viver de novo de acordo com as leis que preservam a vida. Mas eles não conheciam a linguagem do amor. Então Deus teve que impor para eles novas leis, novas maneiras, novos jeitos de eles se preservarem a si mesmos. Então Deus foi aquele Deus bravo, aquele Deus violento, aquele Deus decisivo, por uma questão de emergência, que ele estava falando com um povo que só sabia entender aquele tipo de linguagem. E aí o tempo foi passando, e a intenção de Deus foi sempre de levar o povo do Sinai para o Calvário. A intenção de Deus foi sempre usar de amor, usar de misericórdia, usar de benignidade, usar o perdão para tratar com o seu povo. Teve que usar de violência? Teve que ser incisivo? Teve, mas essa não era a intenção dele. E agora vamos pensar um pouquinho sobre o Calvário. Lá no Calvário a gente andou estudando aqui as 7 frases que o Senhor falou na cruz. No Calvário Jesus foi totalmente submisso, totalmente entregue, totalmente oferecido em sacrifício. A Bíblia diz que como um cordeiro mudo ele não abriu a sua boca. Por que ele foi assim? Porque
estava na hora de demonstrar, de mostrar a sua face verdadeira, o seu caráter verdadeiro, o seu jeito verdadeiro de ser. Estava na hora de ele mostrar o amor que transborda dele, o amor que é a essência dele. E quando a gente medita sobre esses dois montes, a gente percebe que a gente tem no nosso meio 3 tipos de cristãos. Tem alguns cristãos que ainda vivem no Monte Sinai. Tem alguns cristãos que estão acostumados ou só sabem obedecer através do chicote, da correia, do cajado, da vara, através da correção, através da ameaça. Tem gente que é assim, tem gente que gosta de ser mandado, tem gente que gosta de ser ameaçado, tem gente que não tem jeito. Se não tivesse gente assim, tem algumas denominações aí que não tem ninguém. Então tem aquelas pessoas que estão no Sinai aí, sabem que existe a lei e que eles têm que cumprir lei, e a vida deles é essa: cumprir lei, cumprir regulamentos, cumprir ordens, cumprir determinações, cumprir dogmas, cumprir ordenanças. E eles vivem o tempo preocupados com isso. Eu posso fazer isso, eu não posso fazer, é pecado, não é, tem jeito, não tem. Eles vivem a vida cristã deles preocupados do jeito que o povo do Sinai vivia. Conhecem o amor de Deus, conhecem a misericórdia de Deus, são salvos, o Espírito testifica no coração deles que eles são salvos, mas eles ainda vivem presos às ordenanças e às leis do Monte Sinai. Você pode estar pensando que eu sou contra a obediência à lei. Não é nada disso. Devagarzinho a gente vai entender isso. Esses cristãos que ainda vivem presos ao Monte Sinai, a vida cristã deles é como se fosse um homem que tivesse que atravessar 100 metros andando por cima de ovos. Não tem segurança nenhuma na vida cristã, não tem liberdade nenhuma na presença de Deus, não tem desenvoltura nenhuma no que fazem para o Senhor. Porque estão presos, estão com a mentalidade escrava do Egito, estão com a mentalidade de subserviência que o povo do Sinai vivia. E a Bíblia diz o quê? Aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas tem gente que não sabe viver isso, não aprendeu isso até hoje. Então tem esse tipo de pessoa que vive preso às leis e às ordenanças do Monte Sinai. E tem um outro tipo de pessoa, que são aquelas pessoas que estão no Calvário. A vida cristã delas parece que é bem mais suave, que é bem mais gostosa, que é bem mais tranquila. E aí alguns costumam ir a alguns extremos. Tem gente que não lê o Antigo Testamento. Tem gente que acha que o Antigo Testamento é um livro histórico, é um livro para ser esquecido, que a vida cristã se resume ao que está ordenado no Novo Testamento. O Antigo Testamento pode até arrancar da Bíblia e jogar fora. Tem muita gente cristã que pensa assim: as leis não existem mais, não precisa preocupar com lei, Deus já cumpriu toda a lei, Jesus cumpriu toda a lei no Calvário, eu não preciso mais me preocupar com isso. Eu já aceitei Jesus, Jesus já me perdoou, Jesus já me salvou, Jesus já me garantiu a vida eterna. Eu não preciso mais me preocupar com as ordenanças do Sinai. Parece que a gente podia então pegar a Bíblia, arrancar o Antigo Testamento e jogar fora. Mas não é assim. Se Deus, quando ofereceu Jesus no Calvário, abolisse a lei, e o que Jesus disse? Eu não vim para abrogar a lei, eu não vim para anular a lei, eu vim para cumprir a lei. Se Jesus tivesse anulado a lei, tivesse nos dado o direito de esquecer a lei, aí Deus seria incoerente. Porque qual que é a finalidade da lei? Se a finalidade da lei é preservar a vida das pessoas, como é que eu vou falar com as pessoas que elas não precisam mais cumprir a lei? Aí que eu vou estar sendo, aí que Deus estaria sendo incoerente. Então tem as pessoas que ficam crendo que não precisam mais obedecer às leis e às ordenanças do Antigo Testamento, porque tudo foi cumprido em Jesus, porque tudo já está livre para a gente não precisa mais cumprir nada, não precisa mais obedecer nada. E a necessidade de obedecer continua sendo a mesma.
A única diferença é que no Antigo Testamento você obedecia por obrigação, por dever. Você obedecia às leis que estavam escritas nas tábuas de pedra. No Novo Testamento você obedece por amor, por convicção. As leis que estão escritas nas tábuas do teu coração. A diferença é só essa. No Antigo Testamento você obedecia para tentar se salvar. No Novo Testamento você já está salvo. Aí você não precisa mais obedecer para se salvar. Você precisa obedecer por amor. Na lei era obrigação. No Calvário é amor. No Sinai era imposição. No Calvário é convicção. E tem um outro tipo de pessoa, um tipo de cristão, que são aqueles cristãos que não estão nem no Calvário, nem no Sinai. Eles estão no meio do caminho, eles estão no deserto. E aí é que é meio complicado. O cristão que vive no deserto é aquele cristão que nunca vai obedecer a Deus. Nem por convicção, nem por imposição, nem por amor, nem por ameaça. Aquele cristão que fica no meio termo. Eu já aceitei Jesus, eu fui salvo. Mas a lei manda eu cumprir tudo. Então eu não estou salvo nada. Está naquela confusão do deserto. Está perdido no meio do caminho. Nem tem certeza de salvação, nem tem capacidade para obedecer por obrigação. O cristão que vive no deserto, ele está naquela fase em que ele não tem ainda um referencial verdadeiro, um referencial único para ele seguir. Porque o cristão que vive no Sinai, ele pode estar equivocado, mas ele está tentando obedecer. E Deus enxerga o esforço da pessoa, Deus reconhece. Deus não vai salvar a pessoa por causa dela tentar obedecer, por causa dela estar equivocada, achando que vai ser salva obedecendo a lei. Mas se ela tiver aceitado Jesus, mesmo que ela viva com a mente no Sinai, ela vai ser salva. E a pessoa que vive só no Calvário, com certeza essa pessoa está salva. Mas aí a vida cristã dela vai ser uma vida cristã capenga, uma vida cristã meio sem referencial. Você não sabe se a pessoa está obedecendo Jesus mesmo, se a pessoa está apenas levando a vida cristã no vai da valsa, sem se preocupar com nada. O perigo é isso, é o extremo. Você não pode viver nem só preocupado em obedecer lei, nem só descansado na salvação que você recebeu em Jesus. Quando Jesus morreu, ele pagou todos os nossos pecados. Os pecados que nós já cometemos e os pecados que nós ainda vamos cometer. Só que isso aí não me dá direito de pecar. Por quê? Porque se o povo do Sinai tentava obedecer, não dava conta, mas tentava obedecer para tentar se salvar, muito mais a gente que já foi salvo tem que ter em mente a necessidade de obedecer por amor. Porque quando Deus se revelou no Sinai como um Deus vingativo, ameaçador, violento, ele estava tratando com um povo que só sabia ser tratado daquele jeito. E eu queria fazer um alerta para você. Do jeito que você precisar ser tratado, Deus vai tratar com você. Entendeu o que é isso? Se você está com a mente no Sinai, se você acredita que Deus é um Deus vingativo, se você é uma pessoa que não sabe obedecer por amor, se você é uma pessoa que só obedece no chicote, Deus vai te tratar do jeito que ele tratou o povo do Sinai. Agora, se você é capaz de obedecer por amor, por convicção, porque as palavras do Senhor estão escritas nas tábuas do teu coração, aí Deus vai te tratar com amor, com misericórdia, com benevolência. Por isso que às vezes você não entende o cristão que vive levando chicotadas, vive apanhando, vive entrando couro aí, e não sabe por quê. Não sabe por quê? Porque é rebelde, porque é de dura serviço como o povo de Israel era. É o povo que tem viseira, só enxerga para frente, enxerga de lado, não consegue observar o que está acontecendo à sua volta, não consegue ter comunhão com os irmãos, não consegue ser útil na obra de Deus. O povo de Israel era assim, um povo que vivia reclamando, vivia resmungando, vivia se levantando contra os líderes, se levantando contra Deus, se levantando contra as ordenanças. Eles se levantavam contra tudo. Eles só queriam saber de Deus na hora que eles estavam no aperto, na hora que estavam na rua. Faltou comida? Eu quero comida. E Deus mandava o alimento para eles. Faltou água? Eu estou com sede.
Não dava água, tirava da rocha para ele, mas dava água para ele. Mas Deus botou eles para rodar no deserto, rodar no deserto, até morrer todo mundo, para entrar uma geração nova na terra prometida. E se você estiver no deserto, e você insistir em ficar no deserto, e não se voltar para o amor de Deus, e não passar a ser e agir como filho de Deus, e não passar a ter a lei e a ordenança gravada no teu coração, e obedecer a essa lei, a essa ordenança, por amor, é perigoso você não conseguir atravessar o Jordão. E o que a Bíblia diz? Ser fiel até a morte. Dar-te-ei coroa da vida. Deixa eu ler uma frase aqui para você. Você não guarda mandamentos para salvar-se. É Cristo que o salva. Mas se você foi salvo, se deleitará em fazer a vontade de Deus. Você não precisa obedecer à lei para ser salvo. Mas você vai querer obedecer à lei por amor àquele que criou a lei. E se você acha que está vivendo só na graça, está vivendo só de acordo com o Calvário, de acordo com a misericórdia de Deus, você pode deixar de cumprir a lei. Eu queria lembrar para você que a lei de Jesus exige um pouquinho mais de responsabilidade da gente do que a lei de Sinai. Abre a tua Bíblia em Êxodo 20, e aí você vai ler um versículo aí no Êxodo, e eu vou ler para você outro versículo no Novo Testamento, você comparar os dois. Você abre Êxodo 20, eu abro em Mateus 5. O que diz Êxodo capítulo 20, versículo 13? Não matarás. Então eu vou ler para você Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. Fica aí Êxodo 20. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Jesus lembrando o que foi dito em Êxodo 20. Aí ele continua. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca será réu de sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. É por amor, mas a responsabilidade é maior. Lá diz não matarás. E aqui diz o quê? Não matarás. Mas qualquer que se encolerizar contra o seu irmão já vai ser réu de juízo. Olha aí Êxodo capítulo 20, versículo 14. O que diz? Não adulterarás. Aí eu vou ler Mateus 5, 27 e 28. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. A lei era visível. A lei falava de coisas que você estava vendo. A graça cuida do coração. Por isso que você tem que estar com a lei escrita no coração, na tábua do coração. Vamos ler de novo Hebreus 8. Porém as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Já é 9:28. Eu quero só resumir o recadinho de Deus para nós hoje. Você pode ser um cristão que está vivendo no Monte Sinai. Você pode ser um cristão que está preocupado em obedecer, em cumprir lei, em cumprir ordens, cumprir ordenanças. E Deus, o Deus do Calvário, ter misericórdia de você e te salvar. Você pode ser um cristão que está só no Calvário, achando que pode rasgar a Bíblia e jogar o Antigo Testamento fora. Mas Jesus te diz que Ele não te exime da lei. Ele cumpriu a lei, porque cumprindo a lei Ele pagou o meu pecado, pagou o teu pecado. Se eu desobedecer, eu não vou para o inferno por causa disso, porque o meu pecado já foi perdoado. Porque se eu achar que eu tenho que obedecer para ser salvo, eu vou estar diminuindo a eficiência, a eficácia do sacrifício de Jesus. O resumo do recado de Jesus para mim e para você nesta noite. Existe a lei, existe o Calvário. Eu estou salvo, você está salvo, mas eu tenho que obedecer a lei por amor àquele que cumpriu toda a lei por mim. Entendeu? Simples, objetivo. Antes eu era obrigado a obedecer, agora eu quero obedecer. Antes ou eu obedecia ou eu morria. Hoje eu obedeço porque Jesus morreu por mim. A diferença só é deixar de obedecer por medo para obedecer por amor. Deixar de morrer por medo de ir para o inferno para obedecer por amor àquele que te resgatou definitivamente do inferno. Eu quero dizer para você
hoje eu estou com o coração muito apertado, com o coração muito apreensivo. Pensei até em não vir ao culto, pensei até em não pregar hoje, mas Jesus queria falar isso com você hoje. E eu tinha que vir aqui falar isso com você hoje. Que Ele quer que você o obedeça. Ele quer que você considere a palavra dele como uma palavra inteira, total. Não pensa que o Antigo Testamento é para ser jogado fora, não. Ele está lá na Bíblia porque ele tem que estar lá. Porque a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Eu queria que você, quando der aquela vontadinha de pecar, que você lembrasse. Você vai poder pecar sim, e o pecado seu já vai estar perdoado, sim, mas a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, e a Bíblia diz que aquele que semeia pode. Então, se você pecar já sendo salvo, com certeza você não vai para o inferno por causa disso, mas você deverá colher as consequências do seu pecado. Davi não se perdeu por causa do seu pecado conhecido, mas ele colheu a consequência do pecado. O filho dele morreu. Recado de Jesus para você: se você me obedecer por amor, eu te tratarei com amor. Se você precisar ser tratado a ferro e fogo, eu vou te tratar. É dura, pesada essa palavra, mas é fácil sair do peso dela. É só botar na cabeça e no coração que a gente precisa obedecer ao Senhor por amor. Se você quiser, você pode aplaudir o Senhor. Amém? Deus abençoe a tua vida.